Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o WhatsApp, uma revolução global na comunicação instantânea. O WhatsApp é uma plataforma de mensagens instantâneas que ganhou enorme popularidade e alcançou um amplo alcance global. É claro que, além do WhatsApp, nós podemos encontrar outras empresas, outros aplicativos de mensagens instantânea, como, por exemplo, o Telegram, né, que também é uma ferramenta muito utilizada por algumas pessoas. Mas, sem dúvida alguma, o WhatsApp é a maior ferramenta, né, é a ferramenta mais utilizada. E eu coloquei aqui, no quadro ao lado, alguns pontos, né, que justificam esta popularidade. Primeiro que o WhatsApp é uma ferramenta que tem facilidade de uso. Ela é simples, ela é intuitiva, né? Basta você baixar o aplicativo e rapidamente você consegue entender o seu funcionamento, o seu mecanismo, consegue identificar as ferramentas que a plataforma oferece. Cada ferramenta, às vezes, tem alguma diferença, mas, em linhas gerais, elas acabam se equiparando, né? Uma acaba copiando a outra, oferecendo os mesmos recursos, as mesmas ferramentas, e isso faz com que as pessoas tenham facilidade de utilizar. Além disso, a sua acessibilidade também é um outro ponto importante, porque os celulares, de uma maneira geral, eles não têm nenhuma dificuldade de baixar o aplicativo nas Play Stores que existem, sempre vamos encontrar o aplicativo facilmente, e isso faz com que, além de celulares, né, você possa ter acesso em tablets, em notebooks, em computadores como PC, enfim, você consegue acessar essa ferramenta através de diversos dispositivos. Além disso, uma outra característica é o seu baixo custo de transmissão, né? Inclusive, algumas empresas de telefonia celular, né? Essas empresas que vendem pacotes de telefonia, algumas delas fornecem a possibilidade de utilizar o celular a custo zero. Eu falo de custo baixo de transmissão porque, evidentemente, dependendo da utilização, dependendo da campanha, dependendo da criatividade, pode-se ter um custo, mas não é o custo de transmissão. Você tem o custo de produção, o custo da criatividade, o custo da estratégia, e isso vai depender de empresa para empresa e da abrangência da estratégia que você desenvolve. Outro ponto que eu ranqueei aqui está ligado aos recursos, né, que cada vez mais se somam a essas mensagens instantâneas, a esses aplicativos de mensagens instantâneas, né? No começo, nós tínhamos como único recurso o texto. Depois, nós tivemos a possibilidade de encaminhar fotos, vídeos, documentos. Atualmente, é possível efetuar pagamentos através desta plataforma, e cada vez mais esses recursos vão se ampliando, né, com várias possibilidades de comunicação. Isso faz com que esta ferramenta, além de utilizar para uma comunicação interpessoal, abre a possibilidade, com todos esses recursos, de se transformar
também numa ferramenta de comercialização, numa ferramenta de comunicação mais abrangente, organizacional, não só procurando fazer uma comunicação que envolva um atendimento, mas é possível efetuar diversas estratégias de comunicação corporativa através dessa ferramenta. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é essa possibilidade, né? Essas ferramentas de mensagem instantânea, e hoje nós estamos destacando o WhatsApp, ela abre a possibilidade de você formar grupos, de você formar comunidades. E isso num alcance global, ou seja, você pode conectar pessoas de diversas localidades e ter vários grupos. Você pode ter um grupo de cliente, você pode ter grupos de fornecedores, você pode ter grupos de parceiros, você pode ter grupos de formadores de opinião, você pode ter grupos de amigos. Enfim, o céu efetivamente não é mais o limite para o WhatsApp. Você tem a possibilidade de formar comunidades de interesse comum. Isso faz com que se torne uma ferramenta extremamente interessante do ponto de vista de comunicação organizacional, comunicação comercial. É uma ferramenta que se torna importante. Então, entre esses, selecionei alguns pontos, né, de destaque. Tudo isso fez com que a ferramenta se tornasse uma ferramenta extremamente popular, a ponto das pessoas, ao invés de utilizar, qualquer coisa me ligue, liga para mim, nós estamos utilizando hoje, né, me manda um zap, me manda uma mensagem, e nós já sabemos que essas mensagens, elas acontecem através desse formato de mensagem instantânea. Tem algumas características que eu não coloquei aqui, mas é importante destacar, né? O WhatsApp é uma ferramenta que permite o acompanhamento, né? É possível, através dos recursos de criptografia, você analisar da onde vem essa mensagem, apresenta uma certa segurança de rastreamento destas mensagens. Além disso, algo que foi importante é que você consegue verificar se a pessoa leu a mensagem, se ela acessou a mensagem. Evidentemente que tem recursos para bloquear isso ou eliminar esse tipo de possibilidade, mas são recursos que oferecem para os departamentos de marketing e de vendas que são importantes, né? Essa ferramenta também é importante destacar, assim como as ferramentas digitais, são ferramentas que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E isso é importante, né? Você pode mandar mensagens a qualquer horário do dia, né? E as pessoas estando em qualquer lugar do planeta. E isso é extremamente interessante. Mas é claro que se é uma ferramenta tão importante, tão interessante, assim como outras, né, ferramentas de comunicação direta, e essa é uma característica importante, né, uma ferramenta de comunicação direta, nós não podemos esquecer disso, porque muitas vezes entendemos que essas ferramentas de comunicação direta podem ser utilizadas como uma comunicação de massa, e existe alguns cuidados que tem que ter para isso, né? Principalmente alguns pontos que nós vamos colocar a seguir, mas é uma ferramenta de comunicação direta, então você tem que saber, você tem que ter um objetivo bem claro para ser transmitido. Além disso, você tem que usar esse veículo de uma maneira correta, com os recursos de uma forma correta, e também tem que entender quem está recebendo essa mensagem, né? O receptor é importante você saber para adequar a sua linguagem, para adequar a forma, né? E essa ferramenta, né, não é para ser usada substituindo catálogos, folhetos. Muitas vezes você manda textos extensos, né? Além disso, mensagens pesadas, né, com imagens pesadas, e nós temos que entender o outro lado, quem está recebendo. Muitas vezes
a linguagem que você está mandando essa mensagem não é uma mensagem, não é uma linguagem adequada. Às vezes você está mandando um conteúdo de informações, né, fotos, imagens, e que a pessoa não tem, talvez, um equipamento que possibilita ter tanta memória assim para que se guarde estas informações, ou que até mesmo possa se abrir esse conteúdo da mensagem. Então tem que se tomar um pouco cuidado e não cometer os mesmos erros de outras ferramentas, né? Por exemplo, o telemarketing. O telemarketing na minha opinião, uma ferramenta excelente, né? Para que você possa agregar valor aos seus clientes, para que você possa agregar valor aos seus contatos, mas muitas vezes utilizada de uma maneira errada, né? Usando como meio de comunicação em massa. E o telemarketing, assim como essas mensagens instantâneas, não é um meio de comunicação em massa, né? É um meio de comunicação direta e que deveria ter por trás dessas estratégias ações de marketing direto, de marketing de relacionamento. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Assim como a mensagem instantânea, o telemarketing foi utilizado de uma maneira de comunicação em massa, muitas vezes sem pedir permissão, invadindo a privacidade das pessoas, gerando spam, enfim, isso faz com que uma ferramenta excelente de comunicação, como o telemarketing, como o e-mail, né, uma ferramenta maravilhosa. Aliás, eu sou extremamente adepto ao e-mail, né? O e-mail é uma ferramenta maravilhosa que, além de ter esses recursos que a mensagem instantânea oferece, você tem o tempo ao seu favor. Você não precisa responder instantaneamente, né? O WhatsApp, pela própria característica, né, de mensagem instantânea, você manda a mensagem e fica aguardando que as pessoas respondam. E isso tem uma certa dificuldade, né? Ocasiona alguns problemas, porque você respondendo rapidamente está mais sujeito a cometer erros na resposta, né? Por conta dessa característica instantânea. O e-mail tem essa possibilidade de você ter a calma de preparar um texto melhor, de saber como responder, se a mensagem está adequada, de conferir. Então você tem esse respiro no e-mail que muitas vezes na mensagem instantânea, né, como o WhatsApp, isso não é possível, né? As coisas acontecem de uma forma mais rápida. Então, o objetivo do nosso bate-papo, né, é evidentemente demonstrar esses pontos que favorecem a ferramenta de mensagem instantânea a partir destas características que foram colocadas, né, como facilidade do uso, acessibilidade, baixo custo, recursos abrangentes, possibilidade de criar grupos e comunidades. Apesar de, com base em todas essas características, dá para ter um conjunto de estratégias extremamente interessante que possibilita melhorar o relacionamento com o cliente, gerar valor, fazer um atendimento diferenciado, enfim, né, efetuar uma venda ou trabalhar em determinados pontos de uma jornada, né, de vendas, de uma jornada do consumidor. Então você consegue interagir com esse consumidor, com esse comprador, com os formadores de opinião, de uma maneira adequada, no momento certo, para auxiliar no processo de decisão de compra. Então, essas características que a ferramenta oferece é excelente para desenvolver esse conjunto de estratégias de marketing e vendas da atualidade. Mas, como eu disse, alguns cuidados essa ferramenta exige, né? Porque essas características que, se de um lado elas são importantes, elas são fundamentais, elas possibilitam o desenvolvimento de uma série de estratégias, por outro lado, apresenta fatores que merecem cuidado, que merecem atenção, que são fatores também limitantes em sua utilização. Quando nós vamos implementar uma estratégia de marketing utilizando
esses aplicativos, essas ferramentas de mensagem instantânea, como é o WhatsApp, as empresas podem enfrentar alguns desafios que precisam ser considerados, controlados e superados, né? Por conta que pode comprometer toda a estratégia que a empresa está utilizando. Primeiro, é importante saber que é uma comunicação que necessita de permissão, né? Tem pessoas que hoje fazem, né, empresas que cometem o mesmo erro do telemarketing do e-mail. Compram as listas, né, onde tem o nome das pessoas, o e-mail, o telefone, o celular, e através disso consegue ter acesso ao WhatsApp das pessoas, ou seja, dá para saber se a pessoa tem o WhatsApp ou não. Facilmente você consegue identificar pelo número do celular. E muitas vezes a pessoa não quer receber mensagens de determinadas pessoas, não permitiu isso, não quer receber mensagens com determinado conteúdo, e é importante, quando se fala em comunicação direta, em comunicação dirigida, que se tenha cuidado do marketing direto, né? O marketing direto, ele parte do princípio da permissão, né? De você perguntar para o seu receptor ou receptor da mensagem se ele quer receber determinadas mensagens em determinados horários, de determinada forma, né? Isso é fundamental, né? Tem a ver, evidentemente, com marketing direto, mas tem a ver com o conceito de etiqueta empresarial, né? Você hoje percebe que, de repente, alguém começa a te mandar mensagem, né? Uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e que você nem sabe quem é, como ela conseguiu essa informação, e isso é um spam. E esse spam não acontece só no telemarketing ou no e-mail, ele vem aumentando em frequência também no WhatsApp, né, nessas mensagens instantâneas. Porque o telemarketing, né, por conta da utilização inadequada por parte de algumas empresas, vem perdendo o seu poder de ação do ponto de vista de marketing de vendas. As pessoas estão bloqueando as empresas que praticam esse tipo de telemarketing, e cada vez mais existem órgãos públicos e privados que possibilitam o bloqueio destas empresas, números específicos para telemarketing que você consegue bloquear, né? E isso vem diminuindo a eficiência e a eficácia das ações de telemarketing, né? As pessoas estão cansadas de receber. São poucas as empresas que fazem um trabalho de telemarketing bem feito, adequado, que permite agregar valor, que ajuda o consumidor, que colabora com o consumidor, que esteja afinada, né, a estratégia de telemarketing junto com as demais estratégias de comunicação, de marketing da empresa. São poucas as empresas, são raras aquelas que utilizam o telemarketing dentro de um conceito de jornada do cliente, onde em determinados momentos se faz o uso para auxiliar o consumidor ou o comprador no processo de decisão de compra. Isso também acontece no e-mail, uma ferramenta que eu costumo dizer que também se queimou rapidamente por conta de uma utilização inadequada, né? A ganância, a falta de conhecimento da ferramenta faz com que se utilize uma ferramenta notável de uma maneira errada. E isso vem sendo também, acontece isso também nas mensagens instantâneas, no WhatsApp. Na medida que as pessoas começam a utilizar mais essa ferramenta, os departamentos começam a abandonar as outras e partem para fazer uso desta ferramenta, né? Por conta da popularidade. Então tem que se tomar cuidado, né, de você pedir permissão, de
de saber que as pessoas estão autorizando a passar um determinado conteúdo para um determinado objetivo, e isso é fundamental numa comunicação, né? Que o outro permita. E isso é diferente de uma comunicação em massa, né? Você está lá assistindo a sua televisão, você está com o seu controle remoto, se aquela mensagem ela não é adequada, se aquela comunicação que a empresa está fazendo, tanto no campo editorial, né, das diversas programações que hoje a televisão tem, seja por conta da parte comercial, das propagandas, das publicidades, das ações promocionais que são desenvolvidas a partir desse meio, você tem a possibilidade de desligar o aparelho, você tem a possibilidade de mudar de canal, e além disso, é uma comunicação que não está ali o seu nome, é uma comunicação que é transmitida para todo mundo. Então, mesmo que aquela comunicação não tenha nada a ver com você, você não, o consumidor, o comprador, ele não vai ficar zangado, porque ele vai dizer: olha, essa comunicação, esse produto, essa mensagem não é para mim, é para todo mundo que está assistindo essa programação. É diferente de uma mensagem direta, né? O telemarketing, a pessoa liga diretamente para o seu número, querendo falar com uma determinada pessoa, o e-mail é a mesma coisa, né? É o seu endereço pessoal na internet para esse tipo de ferramenta, e o WhatsApp não é diferente, né? Você tem hoje o celular é um objeto pessoal, né? De utilização individual. Então, quando as pessoas mandam uma mensagem para você, diferente do meio de comunicação em massa, está te atingindo diretamente. Todo aquele conteúdo, você não identifica que é para qualquer um. É uma mensagem que veio para você. E isso faz toda a diferença do ponto de vista de estratégias de marketing, né? Então, a privacidade, a preocupação com a permissão são fatores fundamentais, e eu coloquei até como ponto principal aí da preocupação no momento de implantar uma estratégia de marketing onde se utiliza o WhatsApp como ferramenta, como meio de interação com o mercado. Outro ponto que eu coloquei aqui é restrição de envio em massa, né? As pessoas têm que se sentir únicas, né? Essa é outra característica da comunicação direta, da comunicação dirigida, né? Para você não deixar que as pessoas percebam que é uma ação de comunicação de massa que é para todo mundo, né? As pessoas querem se sentir exclusivas, né? Uma ferramenta que permite a personalização, que permite a customização. Então, tem que ser muito restrita a utilização como meio de comunicação em massa. Não que isso é proibido, né? Mas tem que ser bem restrito, tem que ter um objetivo bem montado para utilizar a partir de uma visão de uma comunicação de massa. Além disso, é importante fazer a gestão de contatos e da mensagem, né? Para evitar mensagens em duplicidade, ficar incomodando as pessoas com repetições, né? Mensagens que não são adequadas para aquele público, ou até mesmo que não estão adequadas para aquele momento. Muitas vezes o consumidor já até comprou o produto e você ainda continua mandando mensagens de oferta, mensagens de incentivo à compra, e isso evidentemente demonstra que não há uma gestão adequada do relacionamento, uma gestão adequada dos contatos. Por isso que quando vai se utilizar o WhatsApp, precisa ter como back-office ferramentas que possibilitem desenvolver o gerenciamento do relacionamento com o cliente. O CRM, por exemplo, como uma ferramenta que permite o gerenciamento do relacionamento com o cliente, ela acaba sendo fundamental para esse uso mais comercial da ferramenta. Evidentemente que
que o WhatsApp não é só para uso comercial. E, evidentemente, você tem a possibilidade de não necessitar para um, um uso interpessoal, né, com pessoas amigas, com conhecidos, com parentes. Talvez você não precisa fazer o uso de todos esses recursos, dessas ferramentas de gerenciamento do relacionamento. Mas em uso comercial, isso se torna extremamente importante. É importante, né, além de gerenciar essas mensagens, né, para que você possa dar continuidade ao relacionamento, ao invés de ficar mandando mensagens repetitivas, constantes e que não agreguem valor, também tem que fazer a gestão de contatos, né? Às vezes a pessoa já não quer mais comprar o produto, já não se interessa mais por aquele serviço e você continua insistindo com determinadas mensagens. Dia desses, um aluno meu disse que ele já estava quase formado e a faculdade onde ele estava atuando, né, onde ele estava aprendendo, continuava mandando mensagens incentivando que ele fizesse o curso que ele já estava terminando. Então, são falhas que acontecem dentro do marketing direto, da comunicação dirigida, que não pode acontecer, né? Tem que ter um bom gerenciamento das mensagens e dos contatos. Outra coisa que eu gostaria de destacar é a importância de integrar o WhatsApp com as demais ferramentas de comunicação, né? Se você está fazendo uma propaganda na TV, no rádio, se você tem alguma ação no ponto de venda, como um cartaz, como um folheto, um catálogo, enfim, todas essas formas de comunicação que a empresa dispõe hoje em dia tem que estar alinhado, né? Senão corre o risco de você estar passando uma determinada mensagem através dessas ferramentas de comunicação instantânea, como o WhatsApp, e não está alinhada essa comunicação com as demais ferramentas, né? Você está falando algo na televisão que não bate com a mensagem que você está passando pelo WhatsApp. Então, assim como qualquer ferramenta, tem que ter uma estratégia de comunicação integrada, né? Em marketing, nós chamamos de SIM, né? Comunicação integrada de marketing, SIM com C, né? Porque também em marketing tem o SIM com S, que é o Sistema de Informação de Marketing. Mas esse SIM com C, que é comunicação integrada de marketing, diz respeito a isso, né? De você tomar cuidado, de utilizar a ferramenta adequada, e não ter ruídos na comunicação, né? Porque o consumidor, quando vê uma mensagem na televisão que não está adequada à comunicação que veio por outras formas, né? Inclusive através da comunicação instantânea, isso acaba gerando ruído na comunicação e afasta o consumidor, o comprador, das estratégias da empresa, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Além disso, né, o WhatsApp, como eu disse, esses aplicativos de mensagem instantânea, hoje permite uma série de recursos e muitas vezes você acaba utilizando de uma forma limitada. Então, tem que se utilizar a criatividade, né, para acabar utilizando os recursos que a ferramenta dispõe, né? Hoje você tem possibilidade de texto, de foto, de áudio, de imagens, de vídeo, você tem possibilidade de fazer uma videoconferência, você tem vários recursos, e esses recursos é importante que se utilize, né? Inclusive recursos de respostas automáticas, né? Os chatbots, que já começam, né, a cada dia mais ser incorporados na ferramenta do WhatsApp, mas tem que tomar cuidado, né? Essas respostas automáticas, muitas vezes, transformam o WhatsApp, né, que era uma possibilidade de aproximar os consumidores, acabam sendo um elemento de afastar esses consumidores, porque acabam percebendo que é uma ferramenta automatizada. E para automatização, você tem outras possibilidades
que não é apenas a comunicação instantânea. Volto a dizer, não que isso não é possível de utilizar, mas tem que se tomar muito cuidado, sempre deixar um espaço, caso o consumidor ou o comprador tenha interesse, que ele possa falar diretamente com o operador, com o atendente, com o gestor da empresa, que ele tenha essa possibilidade de sair do automático, e muitas vezes não se tem, né? Fica aquelas repetições de possibilidades com respostas limitadas, né? E isso faz com que a ferramenta vá perdendo o seu encanto. Outra questão que é fundamental é criar métricas, né? Criar resultados para você ir aprendendo com a ferramenta, né? Saber quais as ações que dão certo, né? Se você está mandando uma mensagem no início de um processo de decisão de compra através do WhatsApp ou de qualquer outro aplicativo de mensagem instantânea, saber se está adequado o conteúdo, se está agregando valor, se está fidelizando, né? Se a ação está voltada a complementar uma venda, se ele está atingindo o objetivo, quantas pessoas estão acessando, quantas responderam positivamente em relação a uma determinada campanha, quantas pessoas manifestaram que gostaram da maneira com que o relacionamento foi feito. Então, existe uma série de possibilidades, né? Entre elas, uma ferramenta muito utilizada de pesquisa, que é o NPS, que é o Net Promotion Score. Você pode utilizar essas métricas, essas ferramentas, né, para ir medindo a efetividade das campanhas, das ações que se realiza através desses recursos, né, dos aplicativos de mensagem instantânea. Então, é um processo de aprendizado, não existe regra de bolo, de falar, olha, só fazendo dessa maneira que dá certo. Ainda estamos naquele estágio de utilização da ferramenta onde existe um processo de aprendizado, e esse processo de aprendizado, que é diferente de empresa para empresa, de mercado para mercado, às vezes para certos nichos de mercado, segmento, funciona de um jeito, para outros nichos, para outros segmentos, já não funciona. Para determinadas linhas de produto ou serviços, funciona de um jeito, para outras empresas já não funciona. Então, é claro que nós estamos colocando aqui de uma maneira geral, mas o teste, a experiência, né, a métrica vai dizer o que funciona para você. Desculpa, pessoal. Muito bem. Dando sequência, eu queria dar algumas dicas, né, a partir desse bate-papo. Primeiro, solicite permissão e defina regras. Isso é fundamental. Você colocar um cliente, ou um amigo, ou seja lá, quem for de seu interesse num grupo, ou incluir ele na sua relação de contatos do WhatsApp, estabeleça regras, né? Eu vejo muitos grupos que são formados com determinado objetivo e que as pessoas, por não ter regras, começam a utilizar para outras coisas, né? Para discutir política, para discutir esporte, para mandar mensagens de bom dia. Não que isso não seja legal, mas o excesso disso não é bacana. Você tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu lembro que uma vez um grupo de amigos, né, de pessoas que nós estávamos no aeroporto certa vez, tínhamos acabado de uma aula em uma determinada cidade, uma determinada instituição, e um dos professores ali pediu o WhatsApp de todos para que pudesse dar continuidade ao relacionamento, né, para que a gente pudesse trocar informações sobre o programa, o projeto do curso, os alunos, enfim, era interessante isso. Só que mal as pessoas foram incluídas, começou a vir uma série de mensagens que não tinha nada a ver com esse objetivo, né? Pessoas mandando se
já tinha entrado na aeronave, se tinha observado um determinado fato na entrada do avião, enfim, coisas que não tinham nada a ver. Tanto é que quando nós chegamos ao nosso destino, no outro aeroporto, mais de 170 mensagens estavam ali colocadas naquele grupo. Evidentemente que as pessoas começaram a sair, né? Porque ninguém aguenta receber tantas mensagens. Hoje nós participamos de vários grupos e esses grupos têm que ser bem objetivos, né? Tem que ter uma razão de ser, tem que ter um tempo. Um grupo tem um tempo, né? Para que é esse grupo? Esse grupo é em função de um determinado projeto. Quanto tempo é esse projeto? Esse projeto vai acontecer ao longo dos 6 meses, um ano. Então, nós sabemos que esse grupo vai acontecer enquanto durar o projeto. E tem que ter regras, né? Ah, que tipo de mensagem pode ser encaminhada, aquelas que não devem ser encaminhadas, né? E as pessoas têm que ser orientadas para isso. É claro que tem certos profissionais que já é intuitivo, né? Você está num determinado grupo, sabe que não deve se passar determinadas mensagens, mas nem todo mundo tem, né, essa noção. E aí acabam mandando mensagens, muitas vezes mensagens inadequadas. Por exemplo, né? Se você está num determinado grupo e se você sabe que aquela pessoa, uma determinada pessoa faz aniversário, você pode, na mensagem individual, né, não no grupo, você pode mandar uma mensagem dizendo, olha, eu sei que hoje é o seu aniversário e, portanto, estou te mandando os parabéns. Mas tem gente que usa o grupo, né, e fica lá com aquelas mensagens de aniversário e parabéns. Pessoas que acabam mandando mensagem e nem conhecem, não tem nem relacionamento, né, com as demais. E às vezes acaba poluindo, né, criando ruídos no grupo. E quando você precisa encontrar uma determinada mensagem, você não encontra, porque tá lá no meio de um monte de coisas que não tem nada a ver com aquele grupo. E às vezes você acaba até deletando, apagando, né? Porque também a poluição visual, a poluição em termos de mensagem, atrapalha o seu entendimento. Então tem que se tomar cuidado, a menos que a regra for essa, né? De todo mundo se conhece, se estabeleceu essa regra que no aniversário todo mundo pode realmente mandar mensagem de aniversário e ninguém se incomoda. Então, se a regra foi estabelecida, não tem problema nenhum mandar, né? Mas o que acontece é que essas regras não são colocadas e acaba também queimando esses grupos, prejudicando o andamento destes grupos e com os objetivos que acabam muitas vezes se perdendo ao longo desse processo. Além disso, transparência no conteúdo utilizado, né, que tenha clareza, né, tenha verdade, né, porque muitas vezes você passa uma mensagem do tipo, mas eu não posso te falar, mas eu não posso te dizer. Poxa, se você não pode dizer, se você não pode falar, nem coloca ali numa mensagem. Então, essas questões de etiqueta, de relacionamento, né, elas são importantes. Também uma outra dica, é estabelecer o propósito, né? Se você vai usar só para atendimento, se você vai usar para relacionamento, se você vai usar para venda. Então, tem que ficar claro para quem está recebendo qual é o objetivo daquela comunicação, né? Daquele contato. Planejar a campanha, ter qualidade no conteúdo, são outras dicas, né? E evitar mensagens, como eu disse, desnecessária ou em excesso, né? Muita gente acha que se ficar o tempo todo mandando mensagem, as pessoas vão estar lembrando, né, da gente, enfim. E não é verdade, né? Existem outros meios, outras ferramentas, inclusive ligadas a redes sociais, que inclusive nós vamos fazer até um, também um podcast falando sobre isso, né? Sobre a utilização do Instagram, Facebook e outras ferramentas também na área de ligadas às mídias digitais, a esses formatos digitais,
Mas é importante que existe ferramenta certa para tudo. Né? Muitas vezes o WhatsApp, né, ou esses mecanismos de mensagem instantânea não servem para isso. Né? Então, a dica final é: planejem adequadamente, entendam muito bem as características de uma mensagem instantânea, né? Olhe o lado bom da mensagem instantânea, olhe também a dificuldade, o lado ruim de utilizar uma mensagem instantânea, alinhe o conteúdo da sua mensagem e da sua estratégia às demais ferramentas de marketing, de comunicação da empresa. Conheça muito bem o consumidor, né, ou o público, ou o receptor, seja ele quem for, né, se é um amigo, não importa. Conheça muito bem o receptor e adapte, né, as especificidades desta ferramenta. Também tenham cuidado para adequar a expectativa que esse receptor tem ao receber a sua mensagem, né? Que expectativa que ele tem. E isso é importante, né? São regras de comunicação e marketing e que o WhatsApp não abre mão, né? Não é porque é uma ferramenta de mensagem instantânea, moderna, nova, que a preocupação, né, com a comunicação deixa de existir, ou que apareçam novas preocupações. Enfim, é essa a dica que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagens, né? Curtam o nosso canal, que é sempre importante para o desenvolvimento. Novos temas nós vamos trazer para vocês e aguardem para o próximo ano, que o podcast O Marqueteiro também vai ter novidades, inclusive naquele formato nosso de entrevista, nós vamos trazer algumas novidades para vocês. Então, até lá, um abraço, fiquem bem e se cuidem. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.